Hoje nós temos um papo direto do estúdio aqui no podcast na televisão, sempre com o apoio e parceria da Uniro, maior faculdade à distância no interior de São Paulo. É com uma médica especialista em emagrecimento e um dentista que faz recuperação de todas as formas. E agora, no podcast na televisão. Muitas noites a gente tem ótimas surpresas, não é? E hoje, por acaso, a gente está gravando à noite e eu quero contar do casal que está aqui ao nosso lado. Primeiro dizendo que o Ricardo, claro, meu sempre companheiro de mesa, está por aqui. E nós recebemos hoje uma dupla dinâmica de grandes profissionais. Regis, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo Moni, certo. como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Me sinto à vontade de chamar você de Moni. E olha, para começar o nosso papo, eu quero contar, ou melhor, eu quero perguntar, da onde apareceu a primeira história assim, Rodrigo, me apaixonei pela medicina, porque eu queria mudar uma situação na minha vida e emagreci impressionantes quantos quilos, minha querida. Olha, então, a história da doutora Monielle, né? Então, assim, eu morava no sítio e meu pai sempre falava assim, minha filha vai ser médica, né? Eu falava assim, acha, gente, essa vaidade, eu não conseguia entender essa vaidade dele de falar de ser médica, Sim. né? Eu via isso muito longe. E aí a gente saía cedinho para ele me levar numa vilinha para estudar. A gente ia de moto e a gente passava no meio de um monte de vaca. E essas vacas corriam atrás da moto, sabe? Aquilo, gente, que medo, né? Então, assim, mas para me levar para estudar nessa vilinha aí. E aí ele falava assim, não, minha filha vai ser médica. Eu falava, pai, pensava, né? Aí eu fui crescendo, fui entendendo. Aí nos meus 10, 12 anos, né? A gente matava porco, galinha e vaca. Minha Vida mãe... do sítio. Vida do sítio. Minha mãe falava assim, filha, você tem que pegar aqui, pegar o coração, pegar o fígado, que é isso que você vai ver, né? Eu pegava tudo, mas assim, Ai, meu Deus, será achando que sou eu? isso muito, muito longe, né? E aí, por fim, aí com 14 anos a gente mudou para a cidade, mas assim, e ele sempre peitava, não, minha filha vai ser médica, meu pai é caminhoneiro. Era realmente o foco dele. O foco Que dele. legal. E assim, e ele falava, não, vai ser médica e tal, por fim, o nosso primeiro vestibular... Você teve até no meio disso, ela teve um envolvimento, né? E aí essa outra pessoa falou, não, você vai montar uma farmácia. Tá brincando, Não, aí é que mais legal. pra frente, mas aqui Foi uma foi assim. ideia. Então, aí nós mudamos pra cidade e meu pai falou assim, não... Sempre esse foco. Esse foco de ser médica. E aí, a gente mudou pra cidade porque minha mãe assumiu uma cantina de escola. Então, eu ajudava a fazer salgado e eu trabalhava na cantina, né? E esse médico falou, gente, como assim? Como? Estudando na escola do estado, Tá né? longe. Mas o meu pai sempre sonhando isso. Até que o nosso primeiro vestibular, a gente pegou um carro emprestado. Olha que cara peitudo, hein? Pegamos um carro emprestado e fomos fazer esse vestibular. Só sei que eu passei no quarto. Na quarta tentativa Legal. eu consegui passar. E aí meu pai estava viajando, que ele era caminhoneiro, e aí eu fiquei numa lista de espera de 13 alunos, né? Minha mãe não dava sossego para essa faculdade. E aí, desistiu alguém? Alguém foi para outro lugar, né? E por fim... bem, a Moni foi chamada, tal. Vixe, agora eu não tenho dinheiro para fazer essa matrícula. E tava viajando, não tava? Meu pai estava viajando. Não. Aí falou assim, olha, tem até 24 horas para fazer a matrícula. Que é típico da faculdade, né? Beleza. Aí ele pediu um dinheiro emprestado para fazer essa matrícula, até para um parente nosso que hoje já é falecido, mas a gente tem muita gratidão. Sem dúvida. E aí consegui entrar na faculdade. E aí, assim, foi um sonho realizado tanto para ele quanto para mim. Isso aí foi... Né? Aí, na faculdade, teve 2 anos que eu não tinha mais condição financeira para... Porque chega uma hora que realmente a faculdade de Aí já não medicina ela tinha. é um peso, né, dentro do financeiro Não de é toda barato, pessoa, exato. Para também para quem era caminhoneiro. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Ela assim, chega uma hora que é um pesão. Eu acho que eles foram muito corajosos, né? De falar, não, você vai ser médica e tal. E meu pai, ele sempre falava assim, não, eu quero que você seja a doutora Monielle. Porque até ele comentou, porque eu tive um relacionamento de 10 anos, né? Que era Namoro. um filho de uma médica. Tá. E meu pai falava, eu lá quero saber, eu quero que
que você seja a doutora você. Monieri. Mas ele não queria, a esposa de alguém. mas ele queria que você fizesse farmácia, não é? Não, aí o pai, né? O pai dele. Ofereceu uma farmácia para ela. Aí meu pai falou, que farmácia? Nada, Ela vai ser doutora. Vai ser médica. Monieri. Isso é muito legal quando a gente escuta o pai falando. A gente vê, inclusive, muito isso em situações assim, no filme Zezé de Camargo e Luciano, Sim, nos o pai, filmes em geral, exatamente. o pai Verdade. ele ligava e impulsionava a pessoa, às vezes nem tinha tido aquela descoberta que seria um ótimo profissional e descobriu graças a alguém que por acaso tinha essa ideia. Essa mentalidade. O Dr. Harris, antes de falar da tua especialidade, você já entrou aí, falou tal. Então já vou passar o carro na frente dos boi aqui. E como vocês se conheceram? Como é que foi essa história? Então, a moça teve um Porque, problema né, dentário. né, A Mônica? doutora teve Foi um problema mesmo? dentário. Aí eu vi A aquela. doutora precisou do doutor. Aí eu vi aquela moça entrando, né, no consultório. Oi. Falei, eu vou atender essa moça. Fui lá e peguei. Falei, Oi. eu vou fazer tudo. Aí Eu vou te tratar. tinha que fazer raio-x nela, né? Aí tinha um técnico, né, que fazia. Eu falei, não, eu vou fazer o Deixa que raio-x. eu cuido. O técnico vai tomar um café. Eu falei, pode deixar que eu cuido dessa moça. Foi assim. Olha, mas é tão interessante. Isso é muito legal, não é? Isso é muito Eu legal. falo assim, foi uma coisa de almas mesmo. Porque naquele momento ele estava também saindo de um relacionamento, eu também, e aí, assim, foi uma coisa que é inexplicável. Aí a gente tinha amigos em comuns, né? Sim. Que foi ajudando, assim, sabe? Dar uma Falando uma devagarinho, oi. E por fim a gente acabou, assim, saindo para jantar e a gente se E deu conheceu certo. melhor. Ô, Moni, agora vem cá. Em que momento a Monielle, hoje, qual é o seu peso hoje? Hoje é 53 quilos. E era... Olha, assim, na medicina a gente acaba não falando o peso da gestação, Sim. mas eu fiquei muito próximo durante um bom tempo o peso da gestação. O meu máximo da gestação foi 109. Tá brincando. Era 109. quase metade. Metade. Metade, né? Exato, exato. E aí, e como foi assim? Ó, teve a gestação, tal, passou. Aí no momento que passou a gestação, agora eu quero ser a Monielle nova imagem. Olha, me sinto melhor assim. Como eu não foi? me Como foi? reconhecia mais. Então, assim, na primeira gestação, eu estava com 60 quilos e fui para 103. Olha que loucura. Você também engordou Na 43. primeira. A minha mãe engordou Isso. 46 para me ter. Isso foi da primeira. Aí eu Foi. consegui perder Muito. o peso. Aí da segunda, eu estava já com 68, eu fui para 109. Você tá brincando também. Né? Bum. Tipo, eu tô grávida, vou Ela comer, não- né? ela Eu não- não é, media, não é, media. tipo, A minha mãe era desse jeito também. Comia o que tinha. eu trabalhava muito de plantão, tanto Tá. é que daquele tamanho, plantão... Você já era sim. médica nessa Já época. era médica. E aí? E aí eu ia pro plantão com uma bolsa de bolachinha de nata, Com brigadeiro, kit, né? um kit. Tudo que é gostoso. Eu falei assim, não, Exato. vou comer, Kit né? Passar a boas-vindas. noite inteira comendo. E aí na segunda gestação, como eu não consegui, né, voltar ao peso, aí naquela rodinha de plantão, vamos tomar um remédio aqui que todo mundo tá tomando e tal. Falei, eu vou pedir também. Pedi um remédio, que tava todo mundo tomando. É a Como moda, né? É médico, a normal, moda. é normal. Tive uma arritmia, assim, que quase fibrilei. Meu coração Tá foi... brincando, já no início. Já no comecinho. Falei, gente, não tá dando certo isso aí, não. Aí, eu consegui ir para 90 quilos. Aí, quando eu cheguei... Que foi uma baixadinha, né? Quando eu tava com 85 quilos, mais ou menos, 89, Tá. eu inventei de fazer uma cirurgia plástica, achando que eu ia resolver. Que ia ser Mas assim, desse tamanho, um braço desse tamanho, o que ia adiantar eu tirar minha barriga, né? Ficou... era tentativa. Aí, eu tava muito acima do peso. Eu tive embolia pulmonar bilateral. Por causa disso? Por causa disso. Ah. Porque estava muito acima do peso e não era o momento, Sim. né? Então, assim, não adiantou. Eu falei, gente, aí eu fui para Sorocaba tentar perder peso, onde você pensar, e não dava certo. Eu falei, eu preciso entender como que funciona o processo de emagrecimento para colocar em prática. Nessa época você porque... não trabalhava com processo de emagrecimento? Não, só em plantão Só mesmo, plantão. né? Só médica clínica geral, atendimento em pronto-socorro. E aí, num curso básico de emagrecimento, eu mudei o meu corpo em 6 meses. Tá Falei, brincando? gente, como assim? As pessoas querem passar um terrorismo pra gente, basta E entender dá pra o que funcionar. tá. Dá pra funcionar. Eu comecei com a fitoterapia, fiz um desafio lá na minha cidade, um monte de gente emagreceu. Falei, é aqui que eu vou. Então, aí onde eu fui me aperfeiçoando. Fiz uma pós-graduação na parte de nutrologia. Sim. E todo final de semana a gente está em curso praticamente. Ó, mês que vem já vou para outro curso. Estou sempre me atualizando para entregar um ótimo resultado. Mas foi assim. Eu vi que a gente tem que entender o que levou esse paciente a estar acima do peso, né? E não falar assim, você tem que parar de comer porque não é assim, você não pode comer isso, aquilo. Não, a gente tem que comer bem, comer Uma certo. dúvida para tirar com você.
Emagrecer. Eu tô pondo a mão assim, fazendo de conta que eu tô louco para emagrecer. Não é, quero só perder minha barriga mesmo. Se você puder me dar umas dicas, vai funcionar bastante essas soluções. É o seguinte, emagrecer é passar fome? Porque essa pergunta eu acho que é fatídica. Olha, hoje eu atendi um paciente, ele veio de outros profissionais. Na hora que a gente foi conversar sobre o cardápio dele, ele falou assim: doutora, mas eu vou engordar, porque eu não tô comendo isso e quero perder peso. Eu falei, é tudo estratégia, você tem que comer bem para o seu corpo trabalhar. E o que acontece? Você fazendo refeições bem feitas, você não tem gatilhos para querer ficar beliscando entre uma refeição e outra. Isso é fato. Então, você acaba comendo menos e onde você emagrece. Outra dúvida para tirar com você, o que é o proibido do momento? Vamos fazer eu não estou com sobrepeso muito grande, nada, é só uma barriga que me incomoda. Mas o que é o proibido na hora da pessoa que quer perder peso? Seja 20, 30 ou quanto for. Ó, isso aqui, de jeito nenhum. Te falar, é o seguinte, eu não proíbo, porque senão esse paciente ele vai ficar fissurado para querer comer aquilo que eu falei pra ele não comer. Proibido é o delicioso. Então, aquele paciente, mas eu gosto muito de doce, de pudim, fala, olha, então você vai ter a hora para comer esse pudim. Você já emenda no teu almoço ou na tua janta, porque aí já não vai ter um pico de insulina que a gente fala, né? Então, não tem tanto prejuízo, eu não proíbo, porque esse paciente não é todo dia que ele vai ter essa vontade disso. Sim. E outra coisa, dependendo das causas que levou esse paciente a ficar acima do peso, eu vou ter que entrar com uma medicação. Eu sou muito compulsivo por isso. Eu vou ter que ter uma ajuda, porque a função do médico é entender por que ele está daquele jeito e a gente medicá-lo. Tá? Então, tem muitos pacientes que estão com sobrepeso e obesidade e tem indicação de tratamento. E aí tem que aproveitar esse momento que ele está medicado para aprender a comer, porque aí está o ponto-chave. Vou tirar uma dúvida com você, então. Rodrigo, eu estou falando no meu nome, porque eu acho que deve ter um monte de gente que deve ter essa situação, inclusive que está assistindo a gente. Eu sou o ser humano que come o doce todas as vezes antes de almoçar. Parece que ele me dá sabor. Dá um sabor, eu acho muito gostoso. Tal. É uma coisa da minha avó. Eu fui criado pela minha avó. Meus pais viajavam muito, fiquei até os 5 anos sendo criado pela minha avó. E ela sempre comeu doce antes. Eu sempre gostei. Mas é colado no almoço. Eu almoço, eu como doce e almoço. Tá errado? Ou é o inverso que seria bom? Isso, exatamente. Está errado. Por quê? Porque a gente tem um hormônio, por exemplo, a gente tem a insulina, que eu falo que é o principal do nosso emagrecimento. Essa insulina, eu brinco que é uma cobra. Essa cobra está ali dormindo. E essa cobra, ela acorda muito fácil com açúcar. E quando ela acorda, ela estimula você a ter mais fome. Né? Então, você acaba comendo mais do que precisa. Não, eu só almoço e janto. Mas aí a função dela, além de te dar fome, é pegar esse alimento que você consumiu e fazer uma reserva em forma de gordura. Ou seja, virou barriga. Visceral, um pouquinho de gordurinha localizada, né? Então, assim, esse estímulo da insulina que é o segredo do emagrecimento, é você não estimular ela em momento errado. Agora, se você faz uma bela refeição com proteína, né? Aí você come, primeira coisa, carne, legumes, verduras, aí o arroz e o feijão, aí você vem com o doce. Aí você não vai acordar essa cobra. Por quê? Porque tem aquela proteína ela já teve ali. Estímulo. A proteína tá deu de alguma aquela forma segurada, né? Então, a proteína em si, ela segura a não virar açúcar rápido na corrente sanguínea. Então, essa é uma situação que, se eu puder, eu tenho que trocar. Não o doce antes, e sim o doce depois. Isso é o contrário também. Tá errado, né? Fazer o quê, né? Doutor Regis já conhece bastante também. Faz parte. Doutor Regis, e no caso do senhor, quais as pessoas que te procuram? Então, eu sou cirurgião bucomaxilofacial. É uma área entre a odontologia e a medicina. É um vão, a gente fala, né? Desde que ele seja respeitado, a gente atua em fraturas de face, deformidades faciais, né? Reconstrução de face, quando o paciente é mutilado por uma lesão, por um tumor, aí a gente entra. E, por exemplo, quando tem um caso assim, que a pessoa sofreu um acidente, chegou lá todo... assim, aqui caído, dente e tal. Tudo tem uma certa solução, porque a gente sabe que solução perfeita, às vezes fala, Rodrigo, tem coisa que é impossível de reconstruir, que a pessoa foi muito lesionada. Desde que não a gente fala, desde que não tenha destruído a substância, por exemplo, destruir o osso. Aí você tem como reconstruir com próteses, né? Tem como devolver trazer pro ritmo. Pelo menos o volume, alguma forma você consegue. Às vezes você não consegue devolver a mastigação completa. Por exemplo, tem tumores, chama meloblastoma, né? Queratocistos, né? Que pega quase toda a mandíbula. Aí ele pega a função. Não, ele estraga o osso. Ele estraga o osso. Então esse osso aqui, da mandíbula, ele é desfeito. Ele não tem mais aquela densidade, né? Então a gente tem que serrar na proporção certa e colocar uma peça protética.
Para que ela faça a função que aquele, pelo menos aquele a função, material pelo menos a função mais. mas mastigatória você perde. Jura, tem isso? Tem bastante. Que não coisa. É comum. É comum. A gente tem vários casos, né, assim, de reconstrução. Pacientes que, por exemplo, existe bastante médico que faz atua nessa área de tumores, né? São os oncologistas. Eles vão, remove essa lesão. Porque é necessário fazer a limpeza. Isso, tira, trata e depois vai para a gente reconstruir. Também existe essa possibilidade. E, por exemplo, tem algum caso que você se lembra assim, nossa, Rodrigo, isso foi uma conquista, ou para eu dar para esse paciente a notícia de que não tem como consertar tanto, ou trazer mastigação e tal, que ele já estava muito lesionado? Como faz para explicar para essa pessoa, olha, eu consigo até aqui? A pessoa se inconforma? Você tem que ir devolvendo para ela a realidade, Sim. né? Às vezes a realidade que ela procura não é a que eu posso entregar. Não é possível. Não é possível. Você consegue até um certo ponto. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a informática, né? O digital. Para mostrar. Você mostra até onde vai, né? Tem a possibilidade de ir. Mesmo assim tem risco de intercorrência, né? Que coisa. Agora falando nessa possibilidade da má notícia. Mônica, tem situação que a pessoa... Nós entrevistamos outro dia uma fisiculturista. E ela falou algo muito interessante. Ela falou, olha, eu sou pequena como tamanho, estatura e tal, mas eu tenho muita força. Então ela ganhou um monte de campeonatos e tal, de força que não seria do padrão dela ganhar. É típico de algumas pessoas. Tem situação igual ela tem um DNA, nesse caso, de muita força e não parecer que tem muita força e ter ganho um monte de campeonatos? Tem situação que a pessoa vem fazer com você o processo de emagrecimento, você fala, Rodrigo, a gente tenta, mas é muito lento o processo daquela pessoa. Outras dão um super resultado, todo mundo fica encantado e aquela não vai. Tem isso também, Mônica? Tem. Ainda bem assim, a maior porcentagem, quando a gente faz o tratamento correto e o paciente está disposto, ele está entendendo que aquela situação ele tem que mudar, porque o que eu converso muito na consulta, eu falo assim, ó, a estética é brinde nosso. Sim, porque a maioria são pacientes muito obesos mesmo que me procuram. Tem o sobrepeso, mas a maioria é obesidade. Então, eu faço ele entender aquela situação. Olha, você está assim, você pode desenvolver isso. Aí, a partir do momento que ele entende, ele leva o tratamento mais a sério. O entende é ter um medinho de morrer, de ter um ataque cardíaco, uma coisa? É isso? Porque de alguma forma você fala, Rodrigo, eu abro tanto jogo para a pessoa que eu falo, olha, com esse tanto de 30 quilos a mais, você pode ter um piripaque e cair no meio da rua. Tem pacientes que eu tenho que chegar assim, mostrar um jeito meio mais... esse sustão. Porque parece que tá ali, eu tenho medo de tomar medicação. Eu gosto de comer... olha, você tem que ter medo da quantidade de gordura e não do medicamento. Exato. Que você está acompanhado pelo Ou que você médico. Tá bonito ou feio. Não é isso. Não é uma questão mais de só físico. Não é. Você pode ter um treco e cair para trás. Então, não é aquela coisa, eu vou me aceitar porque são mulheres reais. Não, a questão não é essa. Todo mundo tem a sua beleza interior, a beleza exterior. A questão é que o paciente que está em sobrepeso e obesidade, ele está sujeito a desenvolver N doenças. Concordo. Então, assim, vários cânceres hoje a gente sabe que está relacionado ao excesso de gordura, porque o excesso de gordura é um tecido inflamatório. Então, se eu estou inflamada, ali é um tecido para desenvolver N coisas. Dá problema. Uma dúvida, Mônica. Qual é a diferença ou o limite entre isso aqui, a pessoa está com um pouco de peso a mais, isso aqui é um sobrepeso e isso aqui é obesidade? Como é essa escalazinha? Então, esse sobrepeso é aquele paciente que está ali com 5, 7 quilos. A gente consegue resolver a causa até mesmo sem tratamento medicamentoso, tá? Agora, aquele paciente que está com 10 quilos, 12 quilos de gordura... 20 quilos. Aí ele exige um tratamento mesmo medicamentoso. E hoje a gente sabe. O que é importante no tratamento? Reeducação alimentar, atividade física e tratamento medicamentoso. Já é provado que só atividade física e reeducação alimentar a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque esse paciente ele começa motivado, tal. Chega uma hora que ele... 20 dias ele já cansou dessa porque história. Literalmente ele cansa uma hora... e não vê resultado. Então, assim, tem que ter o tratamento medicamentoso. E aí, outra dúvida muito comum. Mas eu vou tomar esse remédio por quanto tempo? Primeira coisa, nós temos que partir que a obesidade é uma doença. Sim. Se é uma doença, eu tenho que falar em
tratamento. É acompanhamento, né? Isso, não é uma escala assim, pá, eu emagreci. Gente, depois que você emagrece, a fase mais difícil é você manter esse peso perdido. Concordo. E eu gosto muito de dar o exemplo da pressão arterial. Então, meu paciente ele é hipertenso, eu tenho que associar de 2 a 3 medicamentos para essa pressão controlar. Por que está controlada? Porque está tomando medicação. Sim. Controlou, eu vou suspender o remédio. Bum. O que vai acontecer? O corpo dá o rebote, assim. A pressão ela vai voltar a subir. Então, o paciente que ele é doente, com excesso mesmo de gordura, ele não tem que ter pressa de tirar essa medicação. E outra, tem um estudo recente que o paciente tem que ficar na fase de manutenção 1 ano e meio. Para o corpo entender. Acostumar aquele corpo novo. Por exemplo, o meu peso maior, sem ser a gestação, foi 103 quilos. Então, o meu corpo quer que eu volte para aqueles 103. Porque ele entende que aquilo é conforto. É que hoje eu já tô assim, mantendo esse peso já faz um bom tempo. Então, assim, tá tudo mais tranquilo. Mas nessa fase de 1 ano e meio, na hora que a gente perde o peso mesmo, ele quer que a gente... se descuidar. Agora sim. Porque assim, o nosso corpo, para perder peso... Bum. Nossa, vira uma agora um negócio, por exemplo... Vira uma lagartinha, aquela lagartinha. Eu falo, vamos apagar a luz da casa para... não, eu também tenho meus altos e baixos, né? Pode comer. Uma dúvida, mano. Quando a pessoa emagrece, deve existir, eu acho, algum tipo de produto. Qual é o produto que a pessoa geralmente põe de rebote? O Rodrigo emagreceu, a pessoa começa a fumar, ou começa a beber, ou começa tem algum que é assim, eu vejo isso muito no paciente, geralmente no homem. Trocar, ele né? troca pelo cigarro, Existe algum? Olha, não, assim, pra mim lá não. Sabe? Não chega? Não chega. Essa parte assim, eu faço o paciente entender o processo, sabe? Aquela historinha, mas você vai comer errado, né? Aí você come certo para emagrecer. Tá. Aí emagrece. Aí se você voltar, aí o peso vai voltar. Eu falo que o efeito rebote, não é que, a gente tem que aprender, tem que virar a chave, porque senão o peso ele volta mesmo. E o paciente, por exemplo, quando ele vai emagrecendo, qual é a sensação que você sente assim? Ele começou a emagrecer 20 quilos, a pessoa, ela já acha que tá bom. E ela estava querendo 30. Tem isso que ela meio desiste, ela fica com vontade de comer o que ela tinha assim, muita vontade, que ela amava, aquela situação, ou ela quer largar o remédio? Tem essas situações? Nossa, tem aquele paciente que acha, né, que já perdeu e que tá tudo certo. Aí, às vezes, não volta no tempo que tem que voltar em consulta. E depois, quando volta, aumentou o peso, porque não teve esse acompanhamento mais de perto. Saída direitinho do sistema. Não, então, tem que ser, né? Perdeu o peso, agora eu te vejo daqui 5 meses, né, para ter um acompanhamento com esse paciente. Não pode ficar longe o paciente obeso. Tem que ficar próximo para ele, inclusive para você ir contando. De início, ele vem a cada 60 dias. Depois a gente vai estendendo a 4 meses, 6 meses. Então, o importante é ele voltar. E um detalhe que eu acho que faz toda a diferença, os pacientes têm o meu contato. Né? Qualquer coisa assim, eu tô com dúvida nisso, aquilo, eu tô ali para orientar. Por enquanto, ainda tô conseguindo dar essa assistência assim, depois da consulta. Uma dúvida para tirar com você. São mais, pelo menos que você assiste e nos estudos, são mais homens que têm sobrepeso ou são mais mulheres que têm sobrepeso hoje? Existe essa Olha, essa, hoje essa tá uma epidemia que tá assim... Todo mundo? Tá todo mundo. Tá uma pandemia global mesmo. O problema maior de saúde pública hoje é a obesidade. Tá brincando. Eu vejo porque eu faço matéria nos Estados Unidos e lá tem muito, né? Nos Estados Unidos já esse problema acho que começou por causa da alimentação muito não saudável. Eu assisto demais. Mas o que eu fico feliz é todo mundo, quando eu vou falar na área médica aqui, fala o Brasil tem uma alimentação muito mais saudável que os outros países. Comparado. Ainda mais quando é um país, os Estados Unidos na comparação. Se você for fazer assim um beabá do que é legal aqui de alimentação no Brasil. Rodrigo, isso se todo mundo seguisse mais ou menos, tal, mas, olha, era o legal do beabá. Um ponto que a gente leva para o paciente estar obeso também é o que acontece assim de não comer certo, essa correria do dia a dia, sabe? Aquele paciente que não senta para comer e vai se passar com uma bolachinha, um cafezinho, isso já é um motivo para a gente estar acima do peso. E sem falar que é alteração metabólica, né? Às vezes o paciente ele não está obeso, vamos dizer, fisicamente, mas na hora que você faz os exames, essa alimentação errada, tá tudo desregulado. Fora os números. Hormonal, colesterol, né? Então, a alimentação, e não é difícil, a questão é que às vezes o paciente não tem aquele tempo de sentar e comer em casa. Tem que comer fora, aí já é um fator de... Já pode ser um gatilho de erro. Já é um gatilho de Dúvida erro. para tirar com você. Chega gente lá que emagreceu e que tá emagrecida, mas fala, Monelli, eu tô
não com a cabeça ruim, mas eu tô assim, me sentindo fraco, etc. Porque fez o regime louco. Então, chega regime louco para você? Chega de paciente que passou em colegas que morre de medo do arroz e feijão. Sabe, Tipo? assim? Não, porque acha que, Tira, mas porque eu tiro o arroz e feijão para eu emagrecer mais rápido. E não é assim. Mas põe o que no lugar, né? O que tem saúde é o arroz e feijão. Põe tapioca. Então, assim, no emagrecimento a gente pouco, evita tá errado. tapioca, suco, né? Vou trocar o suco, eu o já refrigerante entendendo pelo de suco. de Não, emagrecimento. o refrigerante zero, ele Funciona é rápido. melhor do que o suco. Melhor do que o suco. Do que o suco no emagrecimento. O Tá zero, brincando? sim, Era uma pergunta que eu tinha. E aí? Se for escolher no momento do emagrecimento, Coca zero, refrigerante zero. refrigerante zero, jura? É melhor que É suco. refrigerante zero. É porque o Por suco conta da frutose. hipercalórico. Hipercalórico, lembra da cobra? Sim, o sim. suco a gente vai acordar Bom. a cobra. Vai subir a insulina. Então eu posso E tomar num uma copo Coca de zero suco? antes do almoço. Num copo Coca. de suco Já tem rola quase, como o meu. tem umas 10 laranjas, não é? Dependendo, né? Dependendo do suco. E é mesmo que muita você laranja. não coloque açúcar, é só o açúcar da fruta em si, porque a Eu gente já tem que tô- entender que tomar um suco, virou açúcar, açúcar é açúcar. O nosso corpo, ele não, Seja o nosso qual for, corpo ele não separa um e não outro. vai separar. Então vai dar o pico de insulina. Dúvida para tirar com você que acontece comigo e eu controlo dentro da medida do possível. Eu trabalho até 11h30 da noite, meia-noite. Aí eu janto. Tem dia que eu não janto. Chego em casa como um omelete, que é algo que eu falo, tá menos mal, tal, para saúde, é um negócio natural, não vou comer bolacha e pão. Porque realmente não como muita bolacha e pão, porque eu tinha intolerância ao glúten. Só que dá 4 horas da manhã eu tô morrendo de fome. E aí, o que Nossa. faz nesse momento de É. Rodrigo, madrugada tá com fome, tenta maquiar? O que é o legal? Então, Vida real. a gente tinha que dar um jeito, assim, de organizar melhor essa janta. Cadeado na geladeira. Porque, assim, eu tenho Tranca a pacientes... Cadeado. Eu tenho pacientes obesos que acordam à noite para comer, mas E aí? é um gatilho, né? Aí ele precisa de tratamento, Tá, né? tá. Então, assim, ele tá acima do peso, tal, ele não pode acordar, ele tem que ter um sono reparador, sabe? Então, acordar de manhã, porque a melhor refeição do dia é o café da manhã. Aí depois o almoço, e a gente fala de jantar cedo, né? A proteína, por exemplo, o omelete. Um ovo, ele tem 7 gramas de proteína, é pouquíssimo, e a gente precisa de uma quantidade bem E maior. qual é a proteína que é bacana, assim, Rodrigo? A pessoa que tem esse horário tarde, seria legal cedo. Não é possível? É o quê? É carne? É carne. Carne, ok. Carne, ok. Pode ser qualquer carne. Qualquer carne. Tirando a gordura e evitando o cupim, que o cupim a gente acaba não conseguindo tirar. Mas, assim, é desde um frango grelhado. Patinho, carne que é leve, frango e sabe, tal. o tepan, eu acho maravilhoso, uma opção, porque aí você já tem um carboidrato dos legumes. Sim, Né? sim. Então, um tepanzinho ali, eu acho que seria ótimo. E você fica saciado. Então, o que te sustenta é a proteína. E à Então, noite é a seria- mudança que eu consigo ver, porque eu adoro comer carne e eu não como porque eu acho que o omelete tem- vai ser menos mal. Você não consegue jantar mais cedo? Não consigo, mas eu vou usar a ideia. É legal da proteína, porque ela demora, inclusive, para ser consumida. Isso, Eu vou ficar então, com fome só vamos de manhã. Aí você tem que segurar e acordar de manhã e Vai tomar funcionar. um café da manhã, para não comer à noite. A gente não foi feito para comer à noite, né? O nosso ciclo circadiano, ele já não tem o nosso metabolismo é outro à noite. Dúvida para perguntar para você. Vem cá, quando você estava lá com o super sobrepeso, tal, e você fala, agora eu fiz o curso de 6 meses e mudei a minha cabeça. Quanto tempo levou para perder 50 quilos? Olha, e não foi tanto tempo, né? A gente estava até vendo isso, que a foto que eu tenho dos 103 quilos, a minha segunda filha, ela estava com 1 mês. Hoje ela está com 6 anos, mas assim, eu já estou com esse peso já faz um bom tempo. Vamos dizer, uns 3 anos, né, amor? 2 anos e pouco. 2 a 3 anos. Então não foi aquele emagrecimento assim, eu vou fazer uma loucura, eu vou passar fome. Não, foi uma reeducação. Foi entendendo o processo. Porque é você se alimentando bem que faz a diferença. Porque às vezes o paciente ele emagrece tão rápido e aí o que acontece? Não teve uma boa alimentação, ele fica com cara de doente, sabe? Sim, não tem assim, uma massa magra triste. boa. Então, mas o nosso tratamento hoje, com a evolução das medicações, hoje eu consigo entregar para um paciente, desde que ele mude a alimentação, mais o tratamento medicamentoso, até 12 a 15 quilos de gordura em 60 dias. Você está brincando. 12 a 15 quilos de gordura numa mulher que o tecido é mais, acho que Nossa. exposto, é muito muito produto. A pessoa volta outra pessoa que você olha nos 60 dias e fala, Uau. não é. E assim, a gratidão que eles têm comigo, e eu sou mais grata ainda por eles, né? Mas é impressionante como você muda em 60 dias, o paciente já é outra pessoa, aquilo já vai melhorando, sabe? Entusiasmando e é uma bola de neve para o bem, vamos dizer. Que legal! Agora, quando o paciente é um paciente que faz muita atividade física, também pode fazer?
Ele fazer o que você fala? O paciente assim, tá com sobrepeso, bacana, mas é uma pessoa com grande atividade física, aquela pessoa que já é meio grandalhona, já vem desde pequeno meio grande e tal, e fala, mas eu queria perder, doutora. E aí? Então, aí você tem que elaborar uma alimentação e pro perfil dele, né? Plano. Um plano alimentar ali, porque se é um paciente que treina, que nem você falou da fisicultura, nossa, ela tem que comer um carboidrato à noite. A gente, para perder peso, o nosso carboidrato vai ser só de legumes e verduras, porque tudo tem carboidrato, né? Sim. Até 1 quilo de alface vai ter carboidrato ali. Só que é aquela diferença, esse tipo de carboidrato, eles demoram mais para virar açúcar, não vai acordar a cobra, né? Então, a gente pode estar se alimentando. Agora, no caso de paciente que treina, tanto é que não é o meu foco, só é emagrecimento mesmo. Mas aí ele tem que ser uma alimentação diferente do que eu passo lá para os meus. Que legal! Isso são informações que você passa e que são super legais para quem assiste a gente, inclusive, utilizar na vida real. É a hora de escolher se for comer que coma realmente a proteína da carne, que faz a diferença. É o que faz, durante a noite, a gente vai segurar um tempo e tal. Agora, dos alimentos brasileiros, assim, arroz, feijão, bife e tal, algum deles deve ser retirado no momento do processo de emagrecimento? Não. Eu falo, é a comida mesmo de verdade, é o simples que funciona. Não adianta a gente ficar inventando, sabe? É o arroz e o feijão mesmo, né? É a carne, legumes e verduras, nada de ficar inventando moda. A questão é que eu tenho que traçar estratégias para o corpo usar a gordura do meu paciente como fonte de energia. Sim. Então, é aquela história. O que dá energia pra gente? É carboidrato e gordura. Carboidrato por quê? Vai virar açúcar, certo? Então, quanto menos carboidrato de uma absorção rápida eu consumir, mais ele é obrigado a buscar o meu estoque. Então, é isso que eu tenho que fazer ele entender. E eu estando bem alimentada, eu não vou ter necessidade de ficar comendo, então ele é obrigado a buscar o estoque de gordura. É exatamente essa que é a conta legal para fazer, para que o estoque de gordura vá sendo Sendo consumido. utilizado, Que legal! Aí você resolveu se interessar por essa área, falou, agora eu vou fazer uma pós-graduação nessa área que era direcionada para nutrologia. Isso, fiz na Abram, né? Eu fiz a nutrologia, onde eu me apaixonei. Falei, nossa, é isso mesmo. E agora, com os tratamentos, as medicações inovando cada vez mais, aí quase todo mês a gente tem que estar se atualizando, né? Que legal! Então, muita coisa mudou. As medicações são muito seguras. O tratamento, para ser aprovado para sobrepeso e obesidade, ele tem que passar por uma série de aprovações, né? Então, hoje, as pessoas que falam, eu tenho medo de tomar remédio. Nossa, eu falo, olha, eu passo a medicação, se o paciente não tem contraindicação, e eu fico tranquila, porque é só coisas boas que vai acontecer para ele. Eu lembro que existe até saiu em alguns veículos de comunicação, uma seringa de um produto que é tipo hormônio da gravidez, algo assim, que a pessoa aplica e faz murcha. É um produto que, Rodrigo, que emagrece, que a gente vê claramente. Mas a pessoa fica absolutamente sem fome. Eu vejo algumas amigas minhas, inclusive, já utilizaram. Ficam absolutamente sem fome e elas não usam nada, não comem nada, é zero. Eu fiz essa alimentação, e aí? O HCG, quando eu fui para Sorocaba. Eu me lembro disso. Você come 500 calorias por dia. Isso não é nada, né? São então, assim, 10 bolachas maisena. Então... E acaba, às vezes, você não dá qualidade, né? Não tinha aquela orientação que você tem que dar qualidade para essas 500 calorias. Então, assim, hoje, nos estudos, a gente sabe que não é, de maneira alguma, é saudável isso. O paciente, para ter emagrecimento saudável, ele tem que emagrecer comendo. Tanto é que quando o paciente ele não come, porque a medicação, por conta da medicação... Total fome, zero, eu dou aquela segurada. Eu falo, então vamos segurar um pouquinho, diminuir a dose, porque se ele não come, ele vai perder músculo. Músculo é saúde. Eu não posso deixar meu paciente perder músculo. Existe gente que chega exatamente nesse estado, assim, Rodrigo, a pessoa chegou... Aliás, quando a médica é especialista nessa área de peso, existem casos, Rodrigo, claro que o meu grande índice são pacientes que estão com sobrepeso, mas tem aquele que fez o regime não regime, mas ficou com um problema de bulimia, com doenças que são relacionadas à perda de peso exagerada, e que aquela são doenças que a gente sabe que é a psicológica da pessoa que fez acontecer, a pessoa chega para procurar, você fala, eu preciso reeducar para eu tentar ficar normal. Tem isso também, essa procura? Hoje, graças a Deus, assim, eu nunca tive, né? Essa procura, não. É só os gordinhos mesmo. Os tradicionais. Os tradicionais. Que legal. É muito interessante a gente escutar exatamente esse relato, que é um relato que não é o seu relato como pessoa, é o relato de pessoas. E o índice de pessoas que voltam a ter sobrepeso, já aconteceu?
É aquele paciente que às vezes achou que estava tudo bem. Ah, não, nem vou tomar mais remédio, não vou mais Largou lá pagar sem consulta. falar com você. Ele não teve a minha alta. Aí volta, e eles sempre voltam. Eles sempre voltam, né? Porque, e aí, porque porque às vezes aumentou um pouquinho, ele viu que tá perdendo o controle, aí volta. Mas por quê? Porque não teve aquele acompanhamento certinho. Olha, não dei alta para você, né? E então tem que estar na hora certa para a gente falar, ó, tchau, agora, né? Você anda com essas pernas, mas na consulta eu faço meu paciente entender, porque eu não quero ficar segurando esse paciente, eu quero que ele aprenda, que ele, né, que ele saiba certinho como que funciona a caminhada. Né? Pra ele ter. Eu falo que é uma bengala, né? Ele tá ali comigo, tá usando uma bengalinha, que é a medicação, é o médico. A intenção é que ele solte essa bengala. Tá ali só para ele aprender o processo. Aprendeu, na hora certa a gente vai tirar essa bengala. E quando a pessoa tem que utilizar medicação, é quando realmente é uma pessoa que está com um sobrepeso muito exagerado, você fala, Rodrigo, não, tem casos que são 6, 7 quilos, essa pessoa é uma reeducação alimentar. Isso, aí a gente consegue já resolver só na reeducação alimentar, atividade física, que é pouquinho peso. Né? Aí agora, a partir do momento que já é 10 quilos de gordura, aí já tem indicação de tratamento medicamentoso, tem. Que legal. Isso é extremamente interessante na hora em que a gente vê da vida real a aplicação da pessoa que precisa emagrecer por um motivo. Eu vejo que muita gente... Eu estou contando histórias que a gente vê na televisão e etc. Que a pessoa, às vezes, está com 5 quilos de sobrepeso e ela começa a tomar remédio. Não é indicado, né? Não. É só, assim, de 7, 8, 10 quilos, aí a gente pensa no tratamento medicamentoso, né? Mas, assim, 5 quilos não precisa. Dá pra gente resolver isso. Porque, às vezes, esse paciente está comendo errado, não está sabendo a alimentação certa. Aí a gente faz uma troca ali, ele consegue. Mas ele tem que querer também, sabe? Eu imagino. Veja só se está errado. Existem casos de, eu imagino, ex-grávidas que já tiveram filho e que chegam para você, que ganharam aquele pesão assim, a gente falou agora há pouco, inclusive, que a minha mãe engordou 47 quilos, ela pesava 44. Olha só. E ela engordou 47 para me ter, é muita coisa. Só que minha mãe é professora de educação física, então ela perdeu os 47 quilos em 60 dias, porque ela voltou a dar aula e veio, perdeu tudo de volta. Mas comia muito, claro, e ganhou um peso muito exagerado. Quando são mulheres, as mulheres têm essa tendência a emagrecer muito mais rápido, voltar para os seus pesos? Ou... O homem, né? O homem, pela quantidade de massa muscular. O homem, eu falo assim, ele parou de respirar, é mais fácil do que a gente, né? Pela parte hormonal e a quantidade de músculos de vocês são bem maiores do que a nossa. É mais fácil de perder. É bem mais fácil. Quanto mais músculo, mais acelerado é o seu metabolismo e mais fácil a gente consegue perder peso. As mulheres, a gente é mais devagar. É mais lento realmente o processo, porque a quantidade de musculatura é mais baixa. Isso. E agora, quando a mulher perdeu 30 quilos, sendo bem feito o processo, ela nem fica assim tão com flácida, sensação flácida e tal. Tem isso? Tem. Por isso que eu prezo muito a proteína. O paciente se alimentando bem, a chance de flacidez é bem menor. Mas pode ficar? Pode. Hoje, por exemplo, lá no consultório, a gente trabalha com a parte de bioestimulador de colágeno. Aí, às vezes, o paciente ficou com um pouquinho de gordura localizada, tem os lipolíticos. Mês que vem eu estou indo para fazer um curso também específico para gordura localizada. Então, assim, hoje em dia tem muita coisa para ajudar esse paciente a ficar na melhor forma dele. Se a pessoa quiser lançar a mão do que é funcional, tem. Que legal. Ricardo, tá vendo as coisas interessantes que a gente descobre? Eu só estou escutando, que eu estou curtindo. Eu acho que eu terei ainda algumas lições. Nós vamos ter que ter uma conversinha depois, viu? Dr. Regis, no caso da tua especialidade, qual foi o caso mais assim que te assustou como profissional e chegou e foi contornado? Tô com ele lá. Tem 2 anos. Só para me entender melhor, o pessoal também de casa. Um exemplo, deu um acidente. Não, na verdade não é mais acidente. Assim, normalmente o acidente chega na emergência. Isso, aí depois... Até chegar para a gente, às vezes nem chega. Esse paciente que chega com trauma grande, ele passa por um monte de especialidade, aí ele teve alta de todas as especialidades. Depois corrigir. Então ele já chega numa situação, numa situação mais não tão chocante, né? Como a gente não atende mais porta, né, mais emergência, então não chega esse trauma tão grande, né? Mas já chegou, já chegou. Quantos casos já não chegou? Já chegou. Né? Chegou um menino que bateu na traseira de um trator, abriu o crânio na face, no meio, a gente montou de novo. O pedreiro pôs no ele lugar? Tá comigo até hoje.
Está comigo até hoje. O Regis, um Eu negócio tenho uns 15 anos, 16 anos. E esse caso recente, o que se trata? Então, esse caso recente, a gente está na segunda tentativa de prótese. Tumor de mandíbula. A gente reposicionou, refez a cirurgia, colocando uma prótese de titânio, Sim. mas teve recidiva. Né? Agora houve um preparo desse tecido, de preparar, como se diz, o terreno para pôr a prótese novamente. Então tá quase para sair de novo. Aí a gente vai repor a prótese. Eu confesso que é uma especialidade que eu não tinha tanto conhecimento e eu queria saber as pessoas que poderiam procurá-lo, né? Porque não é um dentista. Não é um dentista, mas a gente também trata de implante, né? A gente faz a parte de implante, chama implante zigomático, que é quando não tem osso alveolar maxilar para pôr o implante convencional. Sim. Aí procura a gente para colocar um parafuso um pouquinho maior. Né? Que é para chegar a um lugar que tenha fixação. Tem o osso saudável, que é um pouquinho perto aqui da maçã do rosto. Então ele perde essa área de fixação inteira. A dentição, aí perde o osso, fica só no osso basal que a gente fala. Aí a gente coloca 2 parafusos um pouquinho mais alto. Alto assim? Perto aqui? Na face aqui, ó. Nesse brincando. osso da maçã do rosto aqui. Aí esse osso, por exemplo, segura algum tipo de... 2 parafusos que segura a prótese protocolo. Você está brincando longe evita assim? Evita o enxerto ósseo. Evita não, é casos que não dá para fazer enxerto. Não dá para fazer enxerto mais. Ou tentou enxerto e não deu. Agora, falando de casos, igual a gente fala com a Monielle, tem casos que são mais mulheres, ou são mais homens, etc e tal. No caso da parte de dente, quais são as coisas mais comuns? Rodrigo, é o brasileiro não ter um dente, porque antigamente tirava, é exatamente o caso de problemas que a pessoa não cuida direito e ela vai perdendo os dentes. Quais são os casos mais comuns que tem dentro dessa área? O Brasil é muito rico nessa área odontológica. O brasileiro tem cultura de cuidar de dente. Né? Tem. Diferente do europeu, por exemplo, o português, o espanhol. Você contando isso é muito interessante. A minha mãe viajou muito o mundo e ela conta algo interessantíssimo. Exatamente o que você disse. Ela falou, Rodrigo, quando a gente chega na França, na Itália, as pessoas estão com roupas assim, vê roupa boa. Não tem dente. E não tem dente. Fuma, tudo feio, os dentes e tal. E a minha mãe sempre se impressionou. Pô, a pessoa é linda, mas os dentes não são valorizados. Realmente existe isso. Não é impressão da minha mãe. Não. O Brasil é rico em tratamento odontológico. É o primeiro mundo em odontologia, quase. Que legal. E quais são os maiores problemas, Rodrigo? Aqui no Brasil, o brasileiro é muito cuidadoso, mas o que chega muito lá no consultório, igual você falou, Rodrigo, a gente não atende mais porta direta. Mas quando atendia, era falta de dente, era um produto mais acidental. Qual era? O que mais acontece na hora que a gente chega no consultório que é porta aberta? Hoje em dia, assim, a minha vivência em odontologia é mais pacientes que não deram certo em tratamentos, recuperar o que não conseguiu, né, até agora. Então, não conseguiu pôr uma prótese protocolo, tentou implante e vai para a gente fazer o zigomático. Tentou um enxerto, não conseguiu, ou tentou um implante convencional e não conseguiu. Esses pacientes que aparecem mais. Né? Não chega, para mim, por exemplo, não chega cárie, essas coisas, não vai. Não tem esse tipo? Não vai. Uma dúvida para saber. A prótese protocolo, ela é o quê? Ela é ex-dentadura? É uma dentadura sem céu da boca. Não é uma dentadura sem céu da boca, mas é tirar a dentadura. Por quê? Hoje o paciente chega para a gente, e o paciente que vai procurar a gente, ele conseguiu tudo na vida. Só que lá atrás ele perdeu os dentes. Sim. Por não ter tratamento. A odontologia no Brasil, há 40 anos atrás, esse paciente foi mutilado. Ele foi chegava no boticão, pá, só ele retirava chegou no aparador. Dentista prático ou numa região que não tinha recurso, extraiu os dentes. Extraiu todos. Era a solução para tirar dor. Isso. Era o que tinha de tratamento. Ele não tinha outra opção, ou não tinha profissional que ajudasse ele. Então, esse paciente tirou todos os dentes e está com uma dentadura móvel. Ela sai da boca e hoje ele ganhou dinheiro, está com um poder aquisitivo e ele quer pôr um dente fixo. Isso é a prótese protocolo, coloca... Isso, 4 parafusos. E depois coloca e parafusa mesmo. Ela não sai. Fica fixa. Fica mesmo rígido, certinho, dá para morder e fazer tudo.
Olha, ela devolve quase que 100% da mastigação. Que legal. A prótese dentadura, ela te dá 12% de mastigação. Por quê? Geralmente ela fica solta, então a pessoa, na hora que ela mastigou algo que é mais colante, ela solta e tal. Imagina uma dentadura entre a língua e o lábio. Então ela vai ficar equilibrada entre a língua e o lábio. Por isso que ela é não agradável nessa situação. Isso. Aí o paciente ou a pessoa vai mastigar, entra comida embaixo, né? Então, a prótese inferior, que a gente fala, que é o grande problema para o paciente voltar a mastigar. Porque ela é tipo uma ferradurinha, imagina, não tem o céu da boca. A superior ela é tem literalmente solta, ela só faz assim, então ela tá, como não tem nem dente para fixar, ela é solta. O que segura ela é a língua, para ela não sair. Mas isso traz para a pessoa uma sensação de uso desagradável. Horrível. Ela não pode usar produtos que sejam mais viscosos, ela não pode usar a carne, um produto que é mais duro. Às vezes não tem mais nem assoalho para ela fixar, ela fica solta mesmo, literalmente. Aí a gente tem a opção de colocar 4 parafusos. É onde chega para a gente. 4 parafusinhos, fixa a prótese nos parafusos, nos implantes. Mas isso é fantástico, né? Bem que dizem que o Brasil é primeiro mundo. Olha só que interessante. O inventor do implante é o Brandenmark, P.I. Brandenmark. Ele é da Suíça. Ele tinha o Instituto Brandenmark, tem o Instituto Brandenmark em Bauru e acho que a filha dele tem um instituto em São Paulo. Eles vieram para o Brasil. Eles vieram montar instituto aqui no Brasil. Eu me lembro quando apareceu até na Globo, uma época foi feito um documentário sobre ele, mostrando a criação, que é uma sumidade na área. Em Bauru, eu me lembro disso. Apareceu na Rede Globo durante muito tempo uma campanha mostrando esses diferenciais. Mostra que o brasileiro abraçou bem a ideia. Esse médico, ele era médico, ele desenvolveu um implante para prótese da pós-guerra, que era o paciente que perdia o olho, perdia a orelha, paciente mutilado pós-guerra ou por algum trauma, tipo, nasceu, tem bastante paciente que nasce sem um órgão, né, o nariz, ou por perder por um tumor, né, e ele colocava mini implantes na face. Disso aí ele teve a ideia de ou precisou colocar na boca para fazer uma prótese que chama buco, que é uma prótese quando perde o osso inteiro do céu da boca. A gente faz isso também, perde o osso o céu da boca é removido para tirar um tumor. Aí fica aquela comunicação, nariz... Existe essa situação que também é curável? Muito, Rodrigo, muito. Que legal! Muito paciente mutilado por hoje em situações de doença, a maioria das vezes. Doença. E como que você partiu para essa especialidade? Algum caso especial, uma vontade de curar? Eu sempre quis... Na verdade, a minha história é parecida com a da doutora. Né? Também saí da roça, do sítio, aí fui para a cidade e fui me envolvendo com prótese, era protético. Era o começo. Era o começo. Depois fui para técnico em raio-x, aí eu fiz faculdade e odontologia. E eu fazia aqui em Rio Preto. Eu viajava de Votuporanga todo dia de manhã. E eu vinha eu sempre imaginava o HB, sempre sabia que tinha, né? Eu falava, um dia eu vou trabalhar no HB. E eu acabei indo para lá. Eu terminei a faculdade e já fui fazer, achei que eu fosse entrar, né? A doutora falou, não. Ainda não. Mas ela me aceitou. Ela falou, como é que você vai fazer plantão? Você mora longe? Eu falei, não, pode deixar que eu dou conta. Darei um jeito. E eu fiz 4 anos, eu fiquei ali. Que legal. 4 anos semanais, assim, era toda semana. Eu tinha os períodos de segunda, terça de manhã e sexta-feira as cirurgias. O HB, inclusive, é uma referência e todos dizem, se você puder passar pelo HB, recebe muita gente de muito lugar, de outros estados, você tem uma frequência ali para você aprender um público muito grande. Depois eu tive com o Dr. Elias, né? Dr. Elias, que aí eu terminei minha formação na UNORP, que hoje é o Norte. Sim. Que tem a especialidade de bucomaxilo ali, né? Então, aí eu aprendi mais cirurgia ainda com ele. E estou com ele até hoje. Que legal! Isso é super interessante. Eu vejo assim, se você fosse escolher hoje, passou anos atrás, se você pudesse escolher naquela época, sabendo o que você sabe hoje, você escolheria a mesma área? Mesma profissão. Que legal. E se eu pudesse, eu ficaria dentro do hospital, fazendo um trauma. Por quê? Eu gosto de trauma, de fraturas. Que são geralmente os mais complexos. complicados, assim.
E assim eu consigo resolver bem. Que legal. E você, onde você puder escolher. Olha, Rodrigo, se eu hoje, conhecendo a área que você conhece, o jeito que você atua, o que você traz de legal para os pacientes, ou eu queria fazer outra área ou não. Não, Dei ré 30 anos atrás, sonhei com esse. Né, escolheria 10 vezes. Hoje eu sou realizada. Eu falo que eu consegui me realizar pessoalmente e profissionalmente. Eu falo que meu trabalho é tão gratificante que, assim, sem palavras. O pai acertou, né? O pai acertou. O pai e a mãe acertaram. A mãe acertou. De ficar pegando no pé. De fazer pegar o coração lá, o fígado, né? Valeu a pena. E valeu a pena. Eles acreditaram. Eu achava que era muito distante. Falava, gente, como que eu vou ser médica? Impossível, tadinho do meu pai, né? E olha só, e ele acreditou mais que eu mesmo. Eu nunca me via capaz, assim. Achava que era muito uma coisa de outro mundo, né? Isso é muito legal, né? É uma descoberta. Agora, assim, nos nossos últimos 5 minutos da nossa conversa, eu tirar uma dúvida com você. Quem é que tem mais sobrepeso? É gente mais nova ou hoje em dia que come todas essas produtos artificiais aí? Ou você andou vendo de tempos para cá, eu fui assistindo situações que eram pessoas que tinham mais idade antigamente e agora são pessoas mais novas que eu começo a me impressionar. Tem isso? Não, os pacientes jovens, né? Eu tenho, vamos dizer, adolescentes lá de 15 anos com 160 quilos. Você está brincando. E não são doenças que vêm de família, todo mundo. Não, foi a pessoa que foi ganhando peso. A parte da genética na obesidade, a gente tem uma porcentagem, né? Também. Mas, assim, os pacientes jovens que são mais obesos. Eu fiz a parte de geriatria também. Sim. Então, eu tenho, às vezes, algum paciente mais de idade. Mas a cultura, assim, já vem diferente, né? Do tomar o café da manhã, jantar cedo. Então, eles já são outro nível, vamos dizer, os mais velhos. Agora, essa geração nossa, assim, é bem delicada. O comer errado. A facilidade, né? De você ali pedir um lanche, que nem ninguém vai sair daqui com vontade de comer, uma salada com uma carne. Né? É muito mais gostoso você comer. Então, os alimentos hoje hiperpalatáveis, que é muito gostoso para o cérebro, né? Então, você tem a vontade de comer. Então, existem causas assim, de pessoas que vão lá no consultório e falam, ele estava tudo bem, morreu minha família inteira, a pessoa que eu amava e bum, aumentou. Acaba sendo um gatilho, uma causa. Mas aí eu falo, olha, a gente não pode comer as emoções, porque uma hora aconteceu isso, daqui a pouco você está preocupado, outra hora você está triste, está feliz. Se tudo eu for comer, aí não dá certo. Então, tem que fazer ele entender. Mas sempre tem, às vezes, tem esse gatilho, sim. Acontece muito. Mas o que eu faço com eles é não ter desculpa, né? Assumir a responsabilidade. Eu não fiz porque eu estava preocupada com isso. Não, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Porque problema todo mundo tem. A correria que é a vida de todo mundo. Então, a gente tem que fazer a solução e não arrumar desculpa. Olha, Monielle, vai ser bom a gente ter um contato a mais para eu conseguir perder a minha barriga. Eliminada de vez. O interessante também de você falar, eu tinha esteatose hepática, né, amor? Sim. O nosso tratamento, o paciente obeso... Então não é só a gordura, né? Não, é o conjunto. Tinha esteatose, pré-diabético. Eu fiz o... Você emagreceu com a Monielle? Oxe. Sob o seu... não emagrece para ver. Porque o paciente, às vezes, ele nem está tão obeso, mas por alimentação errada, ele desenvolve uma esteatose, independente do sobrepeso dele. Mas a alimentação em si, aí leva esse paciente a ter um grau ali de gordura no fígado, pelos hábitos ruins, né? E às vezes ele não é uma pessoa com sobrepeso. Não, é muito comum o paciente, do perfil dele, magrinho, tá com colesterol alto, uma glicemia alterada. Pode acontecer. Pode acontecer, porque não se alimenta bem. E aí, existe como, claro, essa pessoa trocar o modelo de alimentação, não perder tanto peso para não virar um palito, mas ficar regulado. A alimentação regular o que ela tem realmente que está fora do ar. E uma dúvida. Quando a pessoa faz a bariátrica famosa, você fala, emagreceu, ficou sem saúde, a pessoa. E aí, como é esse confronto de um paciente de bariátrica? A gente estava até pensando em levantar dados para fazer um estudo, porque eu tenho muitos e muitos pacientes bariátricos que reganharam peso. Eles vão lá, você vê que ele tem aquela cara de doente, que as vitaminas estão lá embaixo, e esse paciente ele reganhou todo o peso. Voltou 50 quilos de volta. Voltou. E é muito comum, viu? A chance de você ter reganho de peso na bariátrica com 2 anos e meio é muito grande. Eu tenho 3 amigos que um emagreceu 70
e ganhou 60 de volta. E foi muito interessante. Ele foi a primeira pessoa que eu vi emagrecer de 70 quilos que você não dizia que tinha emagrecido. Era assim. Ele fez exercício bonitinho, tal, personal, tudo bonitinho. Comia tudo direitinho, né? Certinho. No dia que ele chegou na minha casa, em São Paulo, eu olhei e falei, eu conheço esse cara, amigo de uma amiga minha que estava hospedada em casa. Ele falou, você não tá lembrando de mim, Toso? A hora que ele falou o sotaque, eu lembrei na hora, falei, nossa, que diferente. E não tinha, sabe? Não tinha nada solto, porque ele tinha feito direitinho o que o médico pedia. Passaram mais ou menos uns 18 meses, a hora que eu olho ele tá de novo. Ganhou 62 quilos de volta dos 70. Aí ele nunca mais fez. Aquele assunto que você falou, por exemplo, a cirurgia bariátrica, ela já leva o paciente para um pezinho no alcoolismo. Né? A bariátrica, sim. Já entrevistei algumas pessoas que tinham parentes e tal. Deficiência de vitaminas também. Aí a pessoa virou um rebote. O caso, por exemplo, um dos entrevistados começou a fumar, assim, muito. O outro desenvolveu, no caso, estou contando de situações que eu já entrevistei. O outro desenvolveu uma mania, assim, de beber muito. Cada um teve. O outro foi um fanatismo por futebol, assim, coisas que parece que virou um resgate do corpo. Quando a pessoa faz o tratamento com uma médica que entende, e você já viu você fala, virou, pessoa, ela puxou um outro rebote. Não só na bariátrica, só o paciente que veio, né, de uma cirurgia bariátrica, aí a gente tem que ajudar ele a sair do álcool, por exemplo, onde tem as medicações que vai ser necessário ali. A deficiência de vitamina também, às vezes o paciente acha que ele está depressivo, ou que ele está... E é só as vitaminas que tem que repor de maneira correta, que a absorção deles é diferente. Então, tem que ter um acompanhamento mais de pertinho desses pacientes. E reganha mesmo. Se não tiver um bom acompanhamento, volta tudo. Nem a cirurgia bariátrica resolve. Eu sou a favor de quando o tratamento clínico não resolveu. Mas tentou e não deu. Mas a evolução hoje do tratamento com as medicações é difícil. A cirurgia bariátrica, ela está com os dias contados. É? Sim. Porque você fala assim... A evolução do tratamento. A evolução do tratamento está tão legal que consegue ter um resultado um pouco mais lento, um pouquinho, mas não volta. A cirurgia bariátrica, ela te entrega em um ano de até 24% de perda de peso. Tá. O paciente que faz comigo ali certinho, eu entrego isso daí para ele em menos de 6 meses. Então, eu já ganho em 6 meses com o tratamento clínico. Tá? E com as medicações que a gente tem hoje. Então, vai sair, tá mais em estudo ainda, mais medicações melhores que não vai ser necessário mais. E uma dúvida, quem tem, por exemplo, diabetes, esse tipo de situação, a pessoa também pode fazer tratamentos que tenham medicações e tudo isso? Ou esse é proibido? Um paciente que tem um cuidado especial é o diabético tipo 1. Aí é aquele paciente que tem que ter, assim, muito cuidado mesmo. Fora isso, dá pra gente... um tratamento normal. Agora, o diabético tipo 1, quer dizer, ele já vem tomando a insulina, então é um paciente mais complicado. É esse que tem que dar um olhar especial quando é diabetes tipo 1. Tipo 1. Agora, o 2 a gente cura. Praticamente a cura desse paciente tipo 2 é muito gratificante. Muito legal, é ótimo saber. Conta pra mim quais são as suas próximas metas nas nossas últimas palavras. Rodrigo, eu quero fazer agora o curso novo e tudo isso que é legal. O que eu quero associar agora no tratamento de obesidade é a parte corporal, né? A estética corporal eu já faço, eu vou até um ponto ali e paro, mas agora a gente vou aperfeiçoar na parte, vou até adiantando aqui, chama MELA, é mini extração lipídica ambulatorial, ou seja, com a cânula, a gente vai ali naquela gordurinha e vai estar removendo com uma anestesia local. Que legal, é tipo para remover pequenas porções de lugares que não saem de jeito nenhum. Que não saem. É porque tem, né? Aqui do lado. Não sai de jeito nenhum. A gordurinha teimosa. Né? Ela não vai de jeito nenhum. E você, Regis, conta para nós as nossas últimas palavras. Quais são, assim, Rodrigo, a minha próxima meta é tal, o que eu gosto, quero continuar e tal. Rodrigo, eu tô fazendo mestrado, né? Terminando da metade do mestrado. E minha intenção é continuar e ser esposo da doutora. Que bom continuar ainda com ela cuidando de você. Ela cuidando de mim, eu cuidando dela. E mais uma novidade, que a partir de outubro eu vou ser já uma médica cadastrada num tratamento que chama Gold Incision. Que é incisão de ouro. Sabe aquela celulite que incomoda as mulheres? Então, é um tratamento 100% resolutivo, porque você vai lá direto naquele buraquinho e você rompe os septos fibrosos. Então, você entrega 80% em uma sessão. Tá brincando? Assim,
Então, vai ser em outubro esse. Lá ainda falta um tempinho pra gente estar aí. Até no dia em que for publicado esse podcast, vai estar um pouquinho mais próximo. A gente vai conhecer. Ele é direcionado para mulheres, o tratamento Isso, que para tenham... celulite. área específica de celulite. É específico para celulite. É um tratamento que a gente consegue resolver. A celulite, ela é exclusividade. Última pergunta, inclusive, se eu não paro de perguntar nos assuntos todos. Celulite é exclusividade de mulher, Monielle? Olha, sim, por conta do hormônio, né? A gente já tem o estrogênio numa quantidade maior que favorece essa tal da celulite. A danada. O homem, como ele tem esse hormônio bem baixinho, então ele quase não tem. Mas assim, às vezes tem uma ali, né? Mas a mulher é campeã, viu? Puxa, é uma pena. Pelo menos nisso a gente está se dando bem, né, meu amigo? Alguma coisa a gente está bem, puxa. Olha, Mônica, foi um prazer receber. Ricardo, suas palavras, foi um prazer receber. Muito obrigado. Regis, prazer a gente, claro, sempre trocar nosso conhecimento. É 10. Obrigado pela participação de vocês. Já nos conhecemos, né? E é uma última dúvida que eu quero ter com o senhor, tirar com o senhor. Amanhã, vamos dizer, amanhã o senhor teria uma cirurgia muito importante. Qual é o dia anterior de um profissional como o senhor? O que tem que evitar? Porque esses dias eu estava imaginando, um médico vai fazer uma cirurgia, coração, crânio, que seja. Como é o teu dia anterior a isso? A minha... Isso. Eu tento ficar tranquilo. Não muda muita coisa na minha noite anterior. Eu tenho vida normal, assim. Tirar uma dúvida, né? Vou lá, faço uma leitura, eu faço uma leitura dos exames, né? Mas não tem nada de assim, não pode se aborrecer. Não, eu vou para a cirurgia tão tranquilo, vou feliz, igual vou consertar alguém. Vou feliz, vou tranquilo. Hoje eu trabalhei aqui, fiz cirurgia de manhã, como se fosse um dia comum. E existe, Regis, por exemplo, se você olhar um índice entre situações que são relacionadas ao câncer, especificamente, tem mais homem ou mais mulher que você nota? Geralmente, Rodrigo, geralmente os índices com homens são maiores, com mulheres são maiores, com fumante é maior. Tem isso ou não? Tem, mas assim, o que procura mais a gente é mulher. Ah, é? A mulher é mais vaidosa, né? O homem... Às vezes se contenta com o jeito que ficou. O homem é mais tranquilão. Mas a mulher tem mais cuidado, né? Ela é mais a gente tem mais paciente mulher do que homem. Voltar ao jeito que era, é assim? A gente tem mais paciente mulher do que homem. É legal a gente ter esse papo exatamente para a gente aprender detalhes que a gente não imagina que sejam desse jeito. Nem que exista esse modelo de melhoria, que chega até o implante, tudo isso. Para quem está vendo, inclusive a gente, isso é interessante porque você pode entrar em contato exatamente com as redes sociais, tanto da Dr. Monielle, quanto do Regis, que está aqui na nossa descrição. Você pode encontrar com calma, principalmente se for da nossa região, né? Sim. Se você vem de mais longe, entre em contato também, porque é possível agendar para que os tratamentos sejam feitos com qualidade. Isso. E olha, eu posso dizer porque eu conheço os dois. Não é de hoje só aqui da mesa. Já faz um certo tempinho. Sei que eles entendem de tudo que falam. Não é, Ricardo? É isso aí. E quem está fazendo o making-off ali, né? Dos bastidores? É a mais velha. Então tá certo, foi show de bola. Eu mais escutei dessa vez do que falei, porque estava bem interessante o assunto. Olha, eu quero falar com você, quando a gente fala de qualidade, de uma das empresas que são patrocinadoras aqui do podcast, a iSimBR, a empresa internacional que agora atua no Brasil. Quando você procura produtos que sejam de qualidade, que procurem conforto, exemplo, chinelos de 48 gramas, aquele que você usa em casa e parece que você está descalço. Sabe por quê? Nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas não utilizam dentro de casa, não deixam de ficar dentro de casa de uma forma que não tenha algo no pé. E não é chinelo, não é utilizado esse chinelo grosso ou então algum tipo de tênis. Usam sempre o que for mais confortável possível. Como a empresa começou a vender muitas unidades aqui no Brasil, agora aí sim começou a CBR também. Você encontra no site, nas redes sociais, você pode ser parceiro da iSimBR, não só nos chinelos, quanto as outras linhas, porque a iSimBR sempre trabalha com o máximo possível de linhas de uso da sua marca e o uso do conforto na sua casa. Não deixe de entrar na rede social, você encontra com facilidade e você pode ser parceiro. Você que é influencer, que trabalha na área de internet ou que também tem loja física com produtos de alto nível, não deixe de procurar. A marca iSimBR trabalha conosco aqui com muita qualidade. E nós nos despedimos. Muito obrigado pela presença, Regis. Rodrigo. Muito obrigado, Moni. Ricardo. Sejam sempre muito bem-vindos. A porta que estará sempre aberta, não é, Ricardo? Sempre. Sejam bem-vindos. Uma ótima noite. Tchau.
Parabéns! Os dois não falou baixo e falou bonito, hein? Eita! Ei, não perde o próximo papo, ele tá aqui, ó, sugerido nos vídeos. Tem de todos os modelos e é tudo aqui, no podcast e na televisão. Nunca se esqueça, quer participar? Manda uma mensagem pra gente. É fácil de nos achar. Tchau!